Boa tarde, veja hoje, juiz eleitoral de Paracatu dá entrevista ao Jornal da Cidade para falar das eleições desse fim de semana. Divulgada ontem, nova pesquisa eleitoral para a corrida presidencial. Servidores da Câmara Municipal receberão homenagem. Começa a divulgação do aniversário da cidade. Prefeitura inaugura novo asfalto no bairro Alto do Córrego. Menor que usava redes sociais para ameaçar policiais militares de Paracatu é apreendido. O que acontece? Você vê agora no Jornal da Cidade. Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece em nossa cidade. Por causa das eleições, no domingo não teremos rodada do campeonato municipal aqui na cidade. Nesse fim de semana acontece apenas uma partida que será realizada no sábado no estádio Beira Rio. O confronto é entre Paracatu e Amabap, que foi adiado em data anterior. No sábado, no estádio Beira Rio, às 13h15 da tarde, o Paracatu enfrenta o Amabap. Essa partida estava prevista para acontecer na quarta rodada, no dia 10 de agosto, mas foi adiada por força maior. É um duelo importante para ambos os lados. O Paracatu está em quarto lugar na chave A com 7 pontos ganhos e, se vencer, pode assumir a vice-liderança abaixo apenas do Amoreira, que tem 11 pontos. Já o Amabap é vice-líder do grupo B com 9 pontos e precisa de um simples empate para ser líder isolado da chave. E ainda falando do esporte, você sabe que hoje é sexta-feira e é dia de você ficar por dentro da agenda esportiva do fim de semana, hein? Uma atração especial também nesse fim de semana é o Society do União. A rodada começa hoje e termina no domingo. O Society do União começa nesta sexta-feira com 2 partidas. Pela categoria Supermaster, às 7h30 da noite, Cereais Teixeira e Torneadora Globo. Pela categoria Novos, Casa do Sanduíche e RE Agronegócios. No sábado, também pela categoria Novos, 2 partidas. Às 4 da tarde, Bela Gula e Casa Rubi. Basic Chique e RR entram em campo às 5 da tarde. No domingo, os jogos começam às 8 horas da manhã com a Associação da Polícia Militar e Bar do União. Às 9 horas, DVPA e RE Agronegócios, também pela categoria Novos. Daqui a pouco eu tenho as informações de um adolescente, um menor de 17 anos de idade, que foi apreendido porque ameaçou policiais militares de morte em uma rede social aqui em Paracatu. Daqui a pouquinho os detalhes do Jornal da Cidade. Agora falo pra você da Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito, que todos os meses tem mais de 2.000 medicamentos em promoção. Olha, tem pessoas que você conhece e tem aquelas que você confia, não é assim? Quando se trata de medicamento, é desse jeito. Tem aqueles medicamentos genéricos que você conhece e aqueles que você confia. Mas e quando surgir a dúvida? Vá até a Drogaria Americana, porque genérico na Americana você pode confiar. Drogaria Americana, a farmácia do seu jeito, tem vários convênios com descontos que podem chegar a 80%, além de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. A Drogaria Americana está na Avenida Deputado Quintino Vargas, abaixo do Banco do Brasil. Telefone 3671-5555, aberto até às 9 horas da noite. Bom, essa semana foi comemorado o Dia do Idoso. Mais um desafio para as pessoas da terceira idade. Agora a greve dos bancos, que começou na terça-feira, a Caixa Econômica Federal aqui em Paracatu ainda continua em greve, o que tem complicado a vida dos aposentados em plena Semana do Idoso. Nessa semana, muitos recebem o benefício e nem todos conseguem recorrer aos caixas eletrônicos, o que é um perigo também, porque acaba pedindo ajuda para malandros, até parentes, até netos safados, que acaba roubando, furtando do idoso. Na tela. A paralisação, que já está no terceiro dia, atinge os bancos públicos e privados. Em Belo Horizonte, apenas algumas agências nos bairros fazem o expediente normal. Entre as principais reivindicações dos bancários estão um aumento real de 5,8% no salário, mais participação nos lucros. E com a greve, uma das alternativas passa a ser o caixa eletrônico das agências. Mas nem todo mundo consegue pagar as contas ou fazer outras movimentações bancárias por meio dele. É o caso do seu Sebastião, que chegou cedo ao banco
para retirar o dinheiro da aposentadoria. Eu não sei mexer, sempre eu recebo na boca do caixa lá, né? Agora, tem o caixa eletrônico, que mais tarde que tem uma pessoa para ajudar aí. Então tem que esperar, né? Vou passar fome enquanto eles fazem a greve aí. Os correntistas também podem procurar os correspondentes bancários, como as casas lotéricas. Nesta do centro da cidade, o movimento triplicou. Tem muita calma também, né? Paciência principal, não tem solução para mais nada, né? Mas quais são os direitos do consumidor no caso de uma greve dos bancos? O consumidor só passa a ter direitos se aquele atendimento é exclusivo na agência bancária, ou seja, ele depende do atendimento pessoal. Em outros casos que o banco oferece outras alternativas, o consumidor não teria direito a pleitear alguma coisa. E o melhor é não deixar de pagar as contas em dia. Nós orientamos essas pessoas que têm dificuldades ou mesmo não têm acesso à tecnologia de buscar os correspondentes bancários. Se o consumidor deixa de pagar uma conta no vencimento, em função da greve dos bancos, ele vai ter que assumir os ônus disso. O que seriam esses ônus? Juros, né? Juros de mora e também eventuais multas por atraso de pagamento. E a dica é muito simples. Você que vai fazer um saque do caixa eletrônico, nunca peça ajuda a um estranho e nem mesmo um parente que você lá desconfia da conduta dele, tá bom? Vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje. De acordo com o site Clima Tempo, a sexta-feira na região será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e possibilidades de chuva. Em Paracatu e Vazante, mínima de 18 graus e máxima de 28. Em Unai, mínima de 19 e máxima de 29. Em João Pinheiro, a mínima pode chegar aos 17 graus e a máxima aos 27. Em Guarda-Mor, mínima de 18 e máxima de 29. Veja a seguir. Juiz eleitoral de Paracatu dá entrevista ao Jornal da Cidade para falar das eleições desse fim de semana. Divulgada ontem, nova pesquisa eleitoral para a corrida presidencial. Servidores da Câmara Municipal receberão homenagem e começa a divulgação do aniversário da cidade. E a Prefeitura inaugurou ontem asfalto lá no bairro Alto do Córrego. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. É nesse domingo agora. Chegou o dia, praticamente, hein? A turma já está na expectativa. Domingo, o brasileiro vai às urnas exercer o direito da democracia com o voto. É um momento importante para o nosso futuro. Quem irá governar o nosso país nos próximos 4 anos? O nosso estado? Quem serão os deputados que estarão fazendo as leis que nós deveremos cumprir? Só que algumas situações que caracterizam crime eleitoral até o dia das eleições estão sendo observadas e serão fiscalizadas durante o dia 5, domingão, para evitar problemas durante a votação. E a nossa equipe conversou com o juiz eleitoral de Paracatu em uma entrevista exclusiva que irá repassar agora para a comunidade alguns alertas para o eleitor também ajudar no processo, no trabalho de exercitar a democracia no nosso país. Uma das práticas que tem acontecido em nossa cidade e tem sido observada pelo judiciário é com relação às cartas anônimas e com falsas assinaturas de pessoas demonstrando apoio ou repudiando a candidatura de alguns candidatos. Casos como esses, caracterizados como falsidade ideológica para fins eleitorais, estão sendo analisados pelo juiz eleitoral e as providências já estão sendo tomadas que podem chegar até a reclusão de 2 a 6 anos. É bem verdade que é a primeira vez que estou atuando na comarca de Paracatu como juiz eleitoral. E tive conhecimento que em eleições passadas era prática e não sei se foi apurado. Nessas eleições chegou ao conhecimento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral a ocorrência de algumas cartas que, se não forem anônimas, segundo a vítima, a assinatura não é verdadeira. O Ministério Público já fez uma instalação de notícia crime e estaremos enviando para a Polícia Federal, porque, como você bem disse, seria o crime em tese de falsidade ideológica e material para fins eleitorais. É um crime grave previsto no Código Eleitoral com pena de até 6 anos. É importante salientar que é um crime federal. O crime eleitoral é um crime federal.
e contamos com o apoio da Polícia Federal, cujo delegado já está na comarca de Paracatu há 2 dias e vai estender sua estadia até o final das eleições. No dia da eleição, as fiscalizações acontecerão com o apoio das polícias militar e civil e com a Polícia Federal, que já está em Paracatu para trabalhar em alguns casos de denúncia de crimes eleitorais. Boca de urna é crime. E o crime que tem uma sanção grave, é um crime de detenção de 6 meses a 1 ano e uma multa mínima de R$5.000 a R$15.000. Se alguém for pego, vai ser preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia. E tem mais uma coisa, talvez uma novidade da legislação, que era muito comum formar grupinhos de pessoas próximos com vestimenta padronizada. Então, um grupinho de 5, 6, próximo às escolas, aos locais de votação, com a mesma roupa, todo mundo com a camisa vermelha, camisa azul. Esta aglomeração de pessoas com vestimenta padronizada também configura boca de urna. No dia, expressamente proibido. No dia não pode ter carro de som, uso de alto-falante, distribuição de santinho. A propaganda encerra às 22 horas do dia 4, no sábado próximo. Que vem um ato proibindo. E o descumprimento deste ato configura o crime de desobediência eleitoral. E a pessoa que, embriagada, for votar ou causar tumulto, pode ser presa também. E é a minha orientação. Se alguém causar tumulto na hora de votação por motivo de embriaguez, ela possivelmente vai ser presa em flagrante. Não pode levar o celular na cabine de votação. Os mesários foram orientados a deixarem que os eleitores deixem os celulares junto à mesa com os mesários, porque se alguém for flagrado filmando ou tirando fotografia da urna na hora da votação, vai ser constado em ata e vai ser denunciado pelo Ministério Público. Além disso, a distribuição de brindes e o uso de camisetas com foto de candidatos também estão proibidos. O eleitor pode usar no dia da eleição o broche com foto do candidato e adesivos. As fiscalizações acontecerão durante toda a votação. Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Então a Polícia Militar, ela vai fazer a manutenção da ordem, um patrulhamento ostensivo. A Polícia Civil também, e a Polícia Federal, como eu disse, também vai estar rodando as ruas para evitar a prática desses crimes. O juiz eleitoral Michel Christian de Freitas orienta a todos os eleitores que levem na hora aquela famosa colinha com os números dos seus candidatos para facilitar na hora da votação. Porém, é proibido a distribuição dessa colinha durante o horário de votação. Então, para você evitar que você se envolva em um crime, por exemplo, de boca de urna, faça já a sua colinha, prepare já, converse, discuta com as pessoas, aquele que você acredita que serão seus melhores representantes. E por falar em representantes, ontem foi divulgada uma pesquisa, duas pesquisas, uma do Instituto Ibope e outra do Instituto Datafolha, que mostra que a candidata Dilma Rousseff do PT continua na liderança, na disputa pela presidência da República, mas ainda não tem pontuação suficiente para vencer no primeiro turno. A diferença de pontos de Marina do PSB e do Aécio Neves do PSDB caiu numericamente nos dois levantamentos. No Ibope, há um empate técnico entre os dois, a margem de erro das duas pesquisas é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os percentuais de cada informação estão arredondadas, sem casas decimais. Por esse motivo, essa pesquisa que nós iremos divulgar agora, na soma simples desses números, pode não dar 100%. Mas agora você vai conferir a pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope na tela. Segundo o Ibope, Dilma Rousseff do PT está com 40% das intenções de voto. Marina Silva do PSB, 24%. Aécio Neves do PSDB, 19%. Pastor Everaldo do PSC, 1%. E Luciana Genro do PSOL, 1%. Os outros candidatos tiveram menos de 1% de intenção de voto. Brancos e nulos somaram 8% e não sabem ou não responderam 7%.
O Ibope também simulou o segundo turno, na possibilidade de Dilma Rousseff e Marina Silva. Dilma apresentou 43% das intenções de voto, Marina Silva 36%, brancos e nulos 12%, não sabe ou não responderam 8%. Na possibilidade de Dilma e Aécio, Dilma Rousseff apresentou 46%, Aécio Neves 33%, brancos e nulos 12%, não sabe ou não responderam 9%. O Ibope também apresentou a possibilidade de segundo turno entre Marina e Aécio. Marina Silva apresentou 38% das intenções de voto, Aécio Neves 33%, brancos e nulos 18%, não sabe ou não responderam 11%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 205 municípios do país. A pesquisa paga pelo próprio Ibope foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro e está registrada no TSE sob o número 942/2014. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade, segundo o Ibope, é de 95%. E também foi divulgada ontem a pesquisa do Datafolha. Acompanhe os detalhes na tela. Segundo o Instituto Datafolha, Dilma Rousseff do PT está com 40% das intenções de voto, Marina Silva do PSB 24%, Aécio Neves do PSDB 21%, Pastor Everaldo do PSC, Luciana Gerro do PSOL e Eduardo Jorge do PV apresentaram 1% das intenções de voto. Os outros candidatos tiveram menos de 1%. Brancos e nulos, 5%. Não sabem ou não responderam, 5%. O Datafolha apresentou a possibilidade de segundo turno entre Dilma e Marina. Dilma Rousseff teria 48% das intenções de voto, Marina Silva 41%. Em branco, nulo ou não votaria em nenhuma das duas candidatas, 8%. Não sabe ou não responderam, 3%. Segundo o Datafolha, na possibilidade de segundo turno entre Dilma e Aécio, Dilma Rousseff apresentou 48% das intenções de voto, Aécio Neves 41%. Votos em brancos, nulos ou não votaria em nenhum, somaram 7%. Não sabe apresentou 3% das intenções. Olha, o Datafolha ouviu 12.022 eleitores em 433 municípios do país. Essa pesquisa do Datafolha foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Foi realizada entre os dias 1º e 2 de outubro e está registrada no TSE sob o número 933/2014. O nível de confiança, segundo o Datafolha, é de 95%. Isso significa que, se forem realizados 100 levantamentos, em 95 deles, os resultados estariam dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, prevista segundo o Datafolha. Daqui a pouquinho, vamos falar mais das eleições, vamos falar da segurança aqui na cidade, como que vai ser no domingão. Daqui a pouquinho também eu tenho informação a respeito de um adolescente que foi apreendido pela polícia, que estava usando as redes sociais para ameaçar policiais de morte aqui em Paracatu. Que isso, fera? O negócio é sério, hein? Você está precisando trocar os pneus do seu veículo? Vai viajar, precisa alinhar ou balancear? Você não pode colocar qualquer pneu em seu carro. Na Gran Car Pneus você encontra a revenda Firestone e Bridgestone, os melhores pneus do mundo. Uma equipe altamente treinada para fazer alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, serviço de suspensão completa de carros e caminhoneta, pneus para veículos de passeio, carga, picape e agrícola, equipamentos de primeira, hein? Espaço amplo é na Gran Car Pneus, a mais completa da região, que agora tem novo endereço, na Rua Níquel, ao lado da Autoelétrica Formigão, no bairro Amoreiras 2. Fale com o grande Fabinho e equipe, faça a melhor compra na Gran Car Pneus. A Constituição garante ao eleitor a opção de ir à urna e não escolher ninguém. Você vai entender agora o que os votos em branco ou nulo significam para o resultado das eleições. Tem muita gente que tem essa dúvida a respeito do voto branco ou voto nulo. Por isso nós separamos essa matéria para você acompanhar aqui no Jornal da Cidade, na tela. Você votaria nulo ou branco? Não, nunca votei não. O que você acha de votar nulo ou branco? Eu acho que é você desperdiçar seu voto.
Eu acho que o voto nulo ou branco, nós não estamos dando nenhuma justificativa da nossa parte, do nosso interesse, o que seria certo no nosso país. Apesar dos bons motivos para não se votar nulo ou branco, há quem realmente não encontra outra saída. Às vezes a gente não vê que os representantes às vezes seja conveniente para estar representando, né? Aí por isso a gente vota em branco. O advogado e professor explica as consequências dessa escolha. Tanto o voto nulo como o voto branco, em branco, acaba sendo uma manifestação também do eleitor. Quando você vai votar, a urna ela apresenta lá a tecla, né, de votos brancos. Então, se você quer votar em branco, você aperta aquela tecla, né, e aperta confirma. O voto nulo acontece quando o eleitor ele erra o número do candidato ou o número da legenda. Então, esse voto acaba sendo anulado, voto nulo. Agora, tanto o voto em branco, como o voto nulo, eles não são computados para aqueles candidatos. Então ele não entra no cômputo do chamado quociente eleitoral. A consequência maior que pode acontecer no voto branco e nulo, quando acontece de ter muitos votos brancos e nulos, é claro, diminuir os votos válidos. E diminuindo o voto válido ou os votos válidos, o que vai acontecer é o seguinte: às vezes justamente aquele candidato que você eleitor não queria que fosse eleito de forma alguma, que seria o pior dos candidatos, digamos assim, é que acaba se beneficiando disso justamente porque ele vai precisar de menos voto para ser eleito. Para conscientizar os eleitores, 2 advogadas do sul do país prepararam uma aula criativa e divulgaram o vídeo nas redes sociais para mostrar o quanto o voto nulo ou branco pode impactar o resultado de uma eleição. Então imagine os 3 candidatos, 10 eleitores. 5 votam no A, 2 votam no B e 2 votam no C. Um total de 9 votos válidos, porque um foi nulo, o nulo não vai contar. Para se eleger, ele precisa de metade mais um. Metade de 9 vai dar 4,5. Mais um pouquinho, então quer dizer que esse daqui agora nem vai para o segundo turno. Esse ele já se elegeu, porque apesar de voto nulo não valer, ele aumentou a proporção dos outros. A outra hipótese é a do voto branco, que produz os mesmos efeitos que o voto nulo. O que acontece quanto mais de 50% dos votos é nulo? Então imagina que a gente tem os 10 eleitores. 2 votam em A, 1 vota em B, nenhum vota em C e 7 votam nulo. Voto nulo, como a gente viu, é voto inválido, não é contado. Então, dos votos, apenas 3 serão válidos. Metade de 3 vai dar 1,5. Quem tiver mais que 1,5 vai ser o eleito, que no caso é o A, que vai ganhar no primeiro turno. Porque voto nulo e voto branco não é contado. E eu engano as pessoas acharem que se o somatório de brancos e nulos ultrapassar 50%, que a eleição vai ser anulada. Não existe isso. Não se anula a eleição, mesmo se votos brancos e nulos ultrapassar 50%. For maioria. Olha, daqui a pouquinho eu tenho as informações a respeito da apreensão de uma arma de fogo, tem os detalhes de um assalto em uma fazenda aqui na região que aconteceu ontem aqui em Paracatu. Agora falo para você da Central Elétrica. Lá tem padrão CEMIG completo com entrega imediata. É só você falar com a equipe do Vanderlei. Lá tem uma excelente equipe e um ótimo serviço de teleentrega. Tem promoção na Central e tá um sucesso, viu? Tá todo mundo comentando. Lâmpada espiral 45 watts de 43,11 por 31,20. Lâmpada espiral 23 watts de 13,65 por 10,95. Alicate universal de 18,95 por 13,95. Escada metálica 5 degraus de 117,70 por 94,80. Escada metálica 3 degraus de 84,50 por 65,60. E nas compras com cartão, pode medir até 3 vezes com desconto. Vai lá, fale com o Vanderlei, o homem do descontão. Central Elétrica, tá na Praça Firmina Santana, 3671-5566. Veja a seguir. Polícia prende menor que usava redes sociais para ameaçar policiais militares de Paracatu. E ainda, as imagens da inauguração do novo asfalto do Alto do Córrego e servidores da Câmara Municipal serão homenageados. Já já!
Estamos de volta com o Jornal da Cidade com as notícias policiais. E olha só o que aconteceu aqui, hein? Só faltava essa. Um jovem de 17 anos de idade foi apreendido ontem pela Polícia Militar após trabalhos investigativos do Departamento de Inteligência. A turma senta lá na frente do computador, de madrugada, lá no Facebook, ou então fica lá no Zap, e pensa que o que eles falam, que o que eles fazem não vai mudar nada. Aí difamam, agridem, ameaçam e fica lá de boa, pensando que são os bonitões. Mas o que aconteceu? Acabou que o camarada foi longe demais. A polícia suspeita que esse indivíduo estava ameaçando policiais de morte, policiais militares de Paracatu, por meio de uma rede social. Olha só, rapaz. Acompanhe os detalhes na tela. Foi em uma conversa em uma rede social entre o suspeito e um outro adolescente que a justiça baseou-se para expedir um mandado de busca e apreensão do jovem. Ele escreveu os dizeres: tem que matar esses otários que queimam a gente para a família, se referindo a uma abordagem policial feita na casa de um outro adolescente. Na data do dia 2, por volta de 17h30, durante esse acompanhamento, a Polícia Militar ela levantou alguns dados, algumas mensagens trocadas entre esses menores, inclusive eles são menores de idade, tratando de ameaças diretas a policiais militares, falando questão de morte e tudo. Eles foram identificados, através das mensagens, foram localizados, um deles foi apreendido e conduzido para a delegacia. Naturalmente, agora ele vai ter que responder. E este não é um caso isolado. A TV Minas Brasil exibiu recentemente uma reportagem especial sobre as ameaças e o culto ao crime que se formam nas redes sociais por meio de páginas no Facebook, onde muitos jovens aparecem ostentando armas, drogas e dinheiro e proferem também ameaças. Na época, os comandos das polícias civil e militar afirmaram que esses fatos estariam sendo investigados. A Polícia Militar, ela monitora as redes sociais, nós fazemos um trabalho que nós chamamos de repressão qualificada, onde nós mapeamos todas as quadrilhas, todas as gangues que têm uma atuação efetiva em Paracatu, com a sua composição, com cada um dos membros, e nosso trabalho é focado justamente em cima dessas quadrilhas para prevenir o crime. É importante que todos saibam que a polícia está atenta a todas as formas de investigação possíveis e admitidas no nosso ordenamento jurídico. Como resposta, o adolescente que ameaçava a polícia foi apreendido, mas a PM garante que todas as situações de ameaças e outros crimes arquitetados nas redes sociais também serão investigados e punidos com rigor. Nós continuaremos fazendo o monitoramento dessas redes, tanto para a questão de prevenção de crimes entre eles próprios e nesses casos de ameaças diretas, como foi feito nesse fato. O menor ele foi apreendido, foi conduzido à delegacia e foi feita a ocorrência policial e colocada à disposição do delegado para as providências cabíveis. Que isso, fera, só faltava essa agora, hein? Mas a polícia, ela está monitorando todos os amigos desse indivíduo que foi apreendido, fazendo ameaças aos policiais militares. E isso serve de alerta para você também, serve de alerta. Talvez você adiciona lá um amigo da sua rede social que você não sabe quem é. Talvez você fica lá curtindo coisas que você não sabe o que está acontecendo. Você fica lá comentando coisas lá, simplesmente por comentar que você achou interessante. Às vezes você vai se envolver num crime sério como esse aí, ó, por bobeira. Ou melhor, porque não tinha nada que fazer. Esperto, hein? E olha só o que aconteceu, moradores de uma fazenda foram assaltados. Segundo as vítimas, uma mulher de 60 anos de idade e um homem de 66 anos de idade. Por volta de 5 horas da tarde ontem, eles estavam em uma fazenda na região do Jambeiro, zona rural aqui no município, quando 2 indivíduos chegaram no local pedindo uma informação. As vítimas pararam e foram dar a informação de maneira educada. Quando os homens sacaram 2 armas de fogo e anunciaram um assalto, os ladrões levaram as vítimas para dentro da residência. No momento que chegou mais 2 indivíduos, comparsas, encapuzados, também armados, com armas de fogo e faca. Eles amarraram as vítimas e roubaram R$450 em dinheiro, 2 aparelhos de celular e ainda uma arma. As vítimas disseram aos militares que antes dos indivíduos chegarem até a fazenda, eles viram um veículo Cross-Fox de cor amarela com 4 ocupantes, que eles acreditam ser os mesmos que fizeram o assalto.
Segundo as vítimas, os ladrões são morenos e têm idade aproximada de 19 e 22 anos de idade. A Polícia Militar está realizando rastreamentos, porém até o momento ninguém foi preso. E já foi divulgada, vamos falar de coisa boa? Já foi divulgada parte da programação do aniversário de Paracatu. Algumas atrações serão realizadas no palco central, na Avenida Olegário Maciel, com show para todas as idades. A programação dos 216 anos de Paracatu inicia no dia 16 às 7h30 da noite com missa em ação de graças. Em seguida, show com anjos de resgate. Na sexta-feira, dia 17, culto evangélico com show com o cantor Lázaro. No sábado, começa a partir das 6 da noite a tarde recreativa com vários brinquedos e show infantil com Patati e Patatá. Ainda no sábado à noite, a partir das 9 horas, show com Rio Preto e Riachinho. No domingo, dia 19, shows com a Banda Republicana e Emanuele Banda. Já na segunda-feira, dia 20, aniversário de Paracatu, show com Israel Novaes, previsto para acontecer às 10 da noite. E ontem os moradores lá do bairro Alto do Córrego receberam a pavimentação asfáltica da rua Lindolfo Garcia. Os antigos bloquetes deram lugar a um asfalto que, segundo a prefeitura, é um asfalto de qualidade. Detalhes na tela. A rua Lindolfo Garcia é uma das principais do bairro Alto do Córrego e há anos os broquetes foram colocados para acabar com a lama, poeira e melhorar o tráfego de pessoas e veículos. Uma conquista para os moradores. O tempo passou, faltou manutenção e os broquetes que um dia foram solução passaram a gerar transtornos. Os buracos e a situação crítica do local já foram várias vezes tema de reportagem aqui na TV Minas Brasil, com os moradores cobrando melhorias. Há poucos meses, levamos novamente a reivindicação dos moradores às autoridades competentes. A prefeitura prometeu melhorias, o que realmente aconteceu. Em 60 dias de obra foram retirados da rua Lindolfo Garcia 5.121 metros quadrados de broquetes. Das ruas adjacentes foram retirados 1.162 metros quadrados. O asfalto foi 6.438 metros quadrados. A drenagem ficou em 130 metros. Os recursos do município foram de R$400 mil para realizar toda a obra. A Lindolfo Garcia conta ainda com redutores de velocidade e sinalização adequada para dar segurança aos usuários da via. Durante a solenidade de inauguração, o secretário de Obras, Paulo César André, destacou o empenho do prefeito em atender essa reivindicação antiga dos moradores do Alto do Córrego. Uma reivindicação antiga dos moradores do bairro Alto do Córrego, uma decisão importantíssima e acertada do nosso prefeito municipal, que quando foi apresentado para ele esse projeto, estamos realizando essa grande obra nesse local e nesse bairro tão importante para a cidade, ele não mediu esforço e nos deixou à vontade para executarmos um serviço de qualidade e com muita segurança para esses moradores. Para o prefeito, mesmo com o compromisso que a atual administração assumiu com a dívida do Preserve, o governo ainda encontra caminho para atender os anseios da população. Já assumimos aí uma dívida mensal do Preserve de R$971 mil mensais. E hoje já estamos no mês 9, mês de setembro, praticamente já repassamos ao Preserve quase 9 milhões. A gente sabe da necessidade de cumprir esse compromisso, porque o servidor, de certa forma, ele tem a garantia do município. O município é o dono da dívida e ele tem que cumprir. E só que a nossa preocupação é de que não deixar essa dívida crescer muito, porque, de certa forma, se ela chegar a um ponto aí que maior do que está, é natural que vai comprometer o social do nosso município. Outras ruas, como a Rio Grande do Sul e adjacentes, também serão beneficiadas com a retirada dos broquetes, que serão aproveitados em outras obras. É natural que existe uma demanda muito grande por esses broquetes, mas a gente também tem os compromissos aí de outros bairros, pontas de rua, aonde a gente vai poder colocar esses broquetes. Agora, além de valorizar o local, a obra dá mais segurança e comodidade para quem passa diariamente pela Lindolfo Garcia. Nós estamos acompanhando, porque essa é uma característica do nosso trabalho jornalístico.
Se tem uma denúncia para fazer, se é um apelo da comunidade, nós vamos lá, mostramos a realidade dos fatos, cobramos uma melhoria, assim como várias vezes nós somos do bairro Alto do Córrego, como vamos em todos os bairros da cidade. Mas se houve uma inauguração, é uma coisa boa para a comunidade. Nós temos também o maior prazer de mostrar aqui no Jornal da Cidade, porque o nosso interesse é promover a melhor qualidade de vida do cidadão paracatuense. É esse o papel do Jornal da Cidade. Se tem coisas ruins, nós não hesitamos em denunciar. Mas se foi uma inauguração, nós também mostramos esse trabalho realizado pela Prefeitura. Agora vamos tomar um cafezão. Você verá agora um vídeo de como é feito o processo de torrefação do Café Catu. Para uma grande amizade, um cafezão. Para um grande amor, um cafezão. Para uma grande alegria, um cafezão. Para um grande sucesso, um cafezão. Para uma grande família, um cafezão. Para todos os grandes momentos da vida, um só cafezão. Café Catu, seu dia a dia muito mais gostoso. Com o Café Catu a vida fica muito mais gostosa, porque é um café encorpado, saboroso, uma delícia, o preferido da dona de casa e do paracatuense, e é aprovado por quem gosta de verdade de café. Que delícia, gente! Experimente também o Cappuccino Catu! E devido ao desempenho e seriedade do trabalho realizado pelos servidores da Câmara Municipal de Paracatu, o órgão foi um dos poucos escolhidos pelo Tribunal de Contas para receber a medalha Tiradentes. Acompanhe os detalhes na tela. A comenda é concedida aos controladores internos do Poder Legislativo de Minas Gerais em dia com o Tribunal de Contas, demonstrando transparência com o dinheiro público. Segundo a contadora Ariane Caldas, esse é um reconhecimento importante não só para os funcionários da casa, mas também para a comunidade paracatuense. É a primeira vez que Paracatu recebe o mérito, né? Isso para a gente é muito importante, porque é um trabalho contínuo que vem sendo realizado e é um mérito que não é só do controlador interno da Câmara, é um mérito que é dos funcionários da Câmara Municipal de Paracatu, dos servidores públicos da Câmara Municipal de Paracatu, porque é um trabalho conjunto. Né? É um trabalho realizado passo a passo e que vem sendo construído ao longo do tempo dessa seriedade, dessa gestão administrativa responsável. A medalha será entregue entre os dias 13 e 14 de novembro, durante o primeiro Seminário Nacional de Procuradores, Controladores Internos e Assessores Jurídicos Municipais, que acontece em Belo Horizonte. A iniciativa é do Instituto Tiradentes com o objetivo de oferecer estímulo e apoio à ação comunitária e difundir o ideário de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, para as novas gerações. A origem do mérito ele vem do Instituto Tiradentes, que é o mesmo instituto que trabalha com a Medalha dos Inconfidentes, em Ouro Preto. Né? O instituto é um instituto que que busca a especialização de funcionários, de servidores, de gestores públicos, buscando a transparência administrativa, buscando a ética administrativa, a moral administrativa e o zelo com o dinheiro público. E para isso esse instituto ele trabalha com aperfeiçoamentos, com treinamentos nessa área. Lembrando que essa medalha Tiradentes Colar de Ouro será entregue aos servidores lá na Câmara Municipal, tá bom? E ontem à tarde a Polícia Militar do Meio Ambiente prendeu um homem suspeito de envolvimento com caça e pesca ilegal em Paracatu. Na tela. Na abordagem, a polícia encontrou com o suspeito animais abatidos, materiais utilizados na pesca e caça ilegais e uma arma de fogo. Ao ser procedida a busca no interior do veículo, foi localizado uma espingarda calibre 22, no caso desse calibre, duas aves da fauna silvestre que foram abatidos e também 2 arpões, que é um empregado geralmente na pesca ilegal. O autor ele foi preso, a arma foi apreendida juntamente com os demais materiais e aves abatidas e conduzida a DEPOL. Naturalmente ele vai responder tanto por um crime contra o meio ambiente e também pelo porte ilegal de arma de fogo, porque ele não tinha um registro nem o porte daquela arma. E veja a seguir uma matéria sobre a morte de Valci, um dos principais desportistas de Paracatu. É já. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Nós sempre mostramos aqui no Jornal da Cidade a respeito do direito do consumidor, do direito do trabalhador.
Porque acontece, tem algumas empresas que elas extrapolam o limite delas. Tem empresas que passam do limite da legalidade. Uma empresa de Juiz de Fora, na Zona da Mata, aqui de Minas Gerais, foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho por multar, olha só essa, multar uma escala de gravidez para as funcionárias. É demais, meu coração, um negócio desse, gente. O acordo determinava quando e quais mulheres, quais funcionárias poderiam ter ou não filhos. Gente de Deus! Detalhes na tela. Segundo o processo judicial que corria desde 2010, o caso aconteceu há 8 anos. Através de um e-mail, a gerente de um dos setores da empresa instruía subordinadas quando e quais funcionárias poderiam ter filhos. A planilha seguia 3 regras básicas. As mulheres que não eram casadas não poderiam entrar no cronograma, ou seja, não tinham direito a ter filhos. Quem já era mãe entrava no final da fila. As elegíveis tinham prioridade por ordem de chegada, desde que avisassem a gravidez com 6 meses de antecedência. Este advogado, que acompanhou um dos casos na justiça, diz que a situação era de constrangimento e pavor entre as funcionárias. Porque elas estavam subordinadas a essa gerente era responsável pelo trabalho delas, e a gente sabe que no mercado de trabalho hoje em dia, se um empregado se insurge contra o empregador durante o mercado, durante o pacto laboral, a gente não vê outra saída a não ser a dispensa desse trabalhador. E isso é o que tem acontecido, infelizmente. O processo ganhou em primeira instância na 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, mas com o recurso da empresa, a turma recursal do município retirou a indenização. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Diante dos fatos, os ministros julgaram o caso como um desrespeito grave à dignidade humana, obrigando a empresa a pagar R$50 mil de indenização à funcionária por danos morais. Decisão complementada pela opinião pública. A gente já é desvalorizado em vários setores, principalmente no mercado de trabalho, e ter que passar por isso é, no mínimo, um absurdo. Eu acho que esse caso tem que servir até de exemplo por ela ter ganhado, para outras mulheres entrar na justiça e recorrer. Cada uma, hein? E por nota, a assessoria da empresa disse que não comenta a decisão judicial e cumpre a legislação em vigor. Agora é assim, né? Agora tem que cumprir a decisão judicial. Mas que absurdo, hein? Que absurdo estipular a escala de gravidez das funcionárias. Não esqueça do seu direito, trabalhador. Olha, e com a pouca falta distribuição de água em todo o estado, uma situação que preocupa muita gente é a questão da limpeza de lotes, limpeza de área, limpeza de carro. E quem depende do carro para trabalhar busca alternativas para manter o veículo limpo, sem desperdiçar. Então, o que nós queremos mostrar por meio dessa matéria que separamos para você agora? Que existem bons exemplos. Que você pode cuidar do seu veículo, cuidar da sua casa. Não é porque a gente precisa economizar água que a turma vai andar com uma porqueira danada, não. Tem como você cuidar economizando. A questão toda, a palavra-chave a frase-chave é economizar de maneira responsável. É isso que nós precisamos, ter gastos de maneira responsável. Na tela. Mesmo com o período de seca, muita gente ainda não se conscientizou para a necessidade de usar o mínimo possível de água para limpar calçadas e veículos. Mas os bons exemplos existem. Quem depende do veículo limpo para trabalhar conta o que tem feito para economizar água. A nossa prática de lavar o carro é com um balde de água, né? Com uma flanelinha a gente passa a água, o pano molhado, depois a gente torce o pano e vem com o pano seco passando no carro. E o carro fica limpinho. E eles sentem no bolso a economia. Uma economia muito grande, porque quando você está lavando água com a mangueira, você gasta muita água. Com um balde você gasta pouca água e até a conta de água vem mais barato. No setor de transporte da Universidade Federal de Lavras também há racionamento. Aqui, os veículos são limpos com o mínimo de água e isso é feito apenas quando há necessidade. A gente tem feito 3, 4 viagens para dar uma lavagem geral. Tem feito com mais frequência, é uma lavagem de para-brisa, uma aspiração nos carros e passa um pano. Que essa é a maneira que a gente achou para gastar
menos água e minimizar um pouco do que está acontecendo com relação à água. No mercado já existem soluções para evitar o desperdício. A lavagem ecológica é uma boa alternativa. Como que isso funciona? Esses 300 ml são apenas para diluir os produtos específicos para fazer a limpeza. Então nós aplicamos esses produtos diluindo os 300 ml de água para fazer a limpeza do veículo. Com este período de racionamento de água, a clientela do estabelecimento aumentou. A gente nota uma conscientização maior da população. Então a gente viu que a demanda aumentou bastante. Olha, ontem em conversa com o diretor da Copasa, ele me afirmou que hoje não há risco de racionamento de água em Paracatu. Inclusive, ele estava feliz da vida porque choveu lá no Santa Isabel. Mas a situação é preocupante em todo o estado e não é porque hoje não há o risco de racionamento é que Paracatu está livre desse problema. Vai depender das chuvas, vai depender também da população. Agora você vai trocar o seu carro, tá precisando de quê? Vai querer comprar um novo, com aquele cheirinho de novo, ou então um seminovo, que é quase igual ao novo. Olha, na Rio Bom Veículos você encontra todas as marcas e modelos, as menores taxas de financiamento e os melhores veículos. Você tem a garantia Rio Bom, porque lá, se é seminovo de verdade. Se é 0 quilômetro, você pode confiar na Rio Bom. Ah, tá precisando de uma picape para ir pra fazenda? Ou então um carro grande para você colocar a mala, colocar a família inteira, a sogra, até o vizinho que quer passear? Lá na Rio Bom você encontra o carro ideal para você. Rio Bom Veículos, a certeza do melhor negócio. Rodovia BR-040 em frente a Eletro Pedro. Telefone 3672-5900. Fale com a equipe do Yasser Bueno. Vamos falar de esporte? Pelo futebol nacional, a bola rola em complemento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que começou ontem com o jogo único entre Palmeiras e Chapecoense. A 26ª rodada prossegue no sábado, no estádio do Maracanã, às 4h20 da tarde, Flamengo e Santos. No Mané Garrincha, no mesmo horário, o Fluminense vai enfrentar o Bahia. No Couto Pereira, Coritiba e Atlético do Paraná. No Barradão, Vitória e Botafogo. Na Arena do Grêmio, o time da casa enfrenta o São Paulo. Já na Arena do Corinthians, Corinthians e Sport. Jogo marcado para começar às 6h30 da noite. No mesmo horário, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Internacional. No Serra Dourada, Goiás e Figueirense. No estádio Heriberto, às 9h da noite, o time da casa, o Criciúma, recebe o Atlético Mineiro. Agora vamos a uma triste notícia. Uma triste notícia. O futebol paracatuense está em luto. Foi sepultado, no início da noite de ontem, o ex-treinador do Amapá, o técnico, o Valci. Um fato triste para os amantes do futebol paracatuense. E a nossa equipe de reportagem separou uma matéria especial para falar desse importante nome do esporte paracatuense. Acompanhe na matéria de Renato Lopes. Valci passou pela UTI e atualmente estava internado na enfermaria do Hospital Municipal, se recuperando do infarto que sofreu no início do mês de agosto. Ele faleceu por volta das 3h da manhã dessa quinta-feira. O corpo foi velado na comunidade católica São Pedro, no bairro Paracatuzinho, e sepultado no início da noite de ontem no cemitério Santa Cruz, no centro da cidade. Quem teve a oportunidade de conhecer Valci sabe do esforço dele e da família em ajudar a promover o futebol em Paracatu e região. Morou há anos no bairro Paracatuzinho e abraçou o Amabap como time do coração. Na equipe exerceu cargos de diretor, roupeiro, treinador e mesmo sem recursos não deixava a equipe ficar de fora da elite do futebol local. Uma de suas maiores alegrias foi após 17 anos ajudar o Amabap quebrar o jejum sem título e conquistar o campeonato municipal de 2010. O jogo aconteceu no estádio Frei Norberto contra os donos da casa, o União. Na oportunidade, o Carrossel da Zona Sul venceu por 3-1. Reveja os gols. Aos 20 minutos, o Alan Luiz Coelho inaugura o placar e agita a torcida. 1-0 Amabap. Em seguida, o atacante Daniel ampliou para 2-0.
Aos 40 minutos, Diogo descontou para o União. Mas Carlos deu números finais à partida. Amabap campeão, 3-1. Na época, os jogadores reconheceram o empenho do líder e dedicaram o título ao técnico Valci. Tá doidinho pra deixar o Valci, que ele merece. Não só o Valci, a torcida aí que veio aí, torcer pra nós aí. Pela força, muito obrigado a todo mundo aí. Graças a Deus, por fé em Deus, nós pegamos um título para o Amabap, que faz parte do bairro Peractuzinho. A sensação é das melhores. Depois de 17 anos, estamos aí com luta, muita vontade. Graças a Deus, fomos campeões. O Amabap agora é bicampeão. E agradecer essa vitória por Valci, meu pai. É um guerreiro, ele merece. De família humilde, guerreiro como sempre, foi às vezes polêmico. Fato normal no futebol. Tinha sua crença em Deus e Nossa Senhora. Nas partidas de futebol, sempre estava com o terço nas mãos ou com a imagem da santa próxima ao banco de reservas. Para a TV Minas Brasil, ele falou da satisfação de fazer parte da família Amabap, que sagrou-se o melhor time da cidade naquele ano. É indescritível, né? Eu fico até sem palavras. A gente corre atrás disso há quanto tempo que hora que a gente... Tinha hora que eu pensava até que eu não sabia mais o que era futebol, porque sempre fui um vencedor em todos os campeonatos que eu disputei. Eu sempre ganhava e não sei porque no futebol de Paracatu, no campeonato da cidade, não acontecia. Tinha hora que eu pensava até em parar, eu mesmo me questionava se eu estava fazendo a coisa certa ou se estava errado, mas como eu sou um batalhador e sou brasileiro, não desisto nunca. Fica o nosso reconhecimento a esse pai de família, homem trabalhador e um dos ídolos do esporte local. Que Deus continue confortando a família e nós chegamos no final do Jornal da Cidade. Outras informações, 7 da noite. Fique agora com Balança Paracatu. Lembrando que essa edição também está no YouTube, no canal da TV Minas Brasil ou na fanpage da TV Minas Brasil. Até o nosso próximo encontro.